Olá, amigos do 10 na Rede. Estamos iniciando mais um programa hoje para falar da rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians e o Clube Atlético Paranaense empataram 2-2 no sábado. O único jogo da rodada no sábado, onde o Corinthians perdeu a distância que estava das outras equipes de 10 pontos, caiu para 8 pontos do Grêmio. O Palmeiras venceu o Vitória em casa, recuperou. A equipe do Vitória é uma equipe que está no rebaixamento, mais do que obrigação, o Palmeiras teria que vencer. Onde que o Dudu, um grande jogador que foi contratado por muito dinheiro, fez 3 gols. Vasco da Gama 0, Santos 0, uma partida xoxa que nós tivemos a oportunidade de assistir e a equipe do Santos administrou, perdeu a oportunidade de estar em segundo lugar e diminuir a distância para o Corinthians para 7 pontos. Cruzeiro 1, Flamengo 1. Jogo em Minas, o Flamengo fez 1-0, logo em seguida o Cruzeiro empatou. As duas equipes tiveram oportunidade, o resultado foi justo, 1-1 para Cruzeiro e Flamengo. Grêmio 3, Ponte Preta 1. No início da partida, a Ponte Preta apertou, fez 1-0 e depois disso o Grêmio se recuperou, teve sorte num lance dentro da área, quando empatou, e depois disso a equipe do Grêmio foi melhor que a Ponte Preta e fez mais 2 gols. O Atlético de Goiás perdeu para o Clube Atlético Mineiro, 2-1. A equipe, eu venho falando sempre que a equipe que perder ponto para o Atlético de Goiás não vai a lugar nenhum, porque o Atlético de Goiás é a equipe que está com 7 pontos na tabela e o Atlético Mineiro, que tem um bom elenco, não é um time, é um elenco e não está dando certo ainda. Nós vamos esperar que o técnico Roger melhore essa equipe do Atlético Mineiro. Aí, Chapecoense 2, São Paulo Futebol Clube 0. Esse é o grande problema do São Paulo, é a 9ª partida sem vencer no Campeonato Brasileiro. Hoje já não é mais o quarto para cair, é o terceiro na classificação para cair com 12 pontos. E 18º lugar a equipe do São Paulo, que não jogou bem mais uma vez. É uma equipe que não tem uma estrutura, não está taticamente distribuída bem dentro do campo. Curitiba Futebol Clube 1, Fluminense 2. Fluminense, um jogo que o Fluminense dominou do começo ao final. E no finzinho da partida sofreu um gol. Mas vitória da equipe do Fluminense, que tem nesse campeonato altos e baixos dentro do Campeonato Brasileiro. Bahia 1, Avaí 1. Disputa lá de baixo das equipes 14º, o Avaí é o 17º, é o primeiro dentro do rebaixamento, com grandes possibilidades de sair desse rebaixamento na quarta-feira. Botafogo e Sport Recife. O jogo vai ser realizado nesta segunda-feira e o jogo que é um jogo de 6 pontos, porque a equipe do Sport vem vencendo, a equipe do Sport com Vanderlei Luxemburgo está dando encaixe, e a equipe do Botafogo é uma equipe bem treinada e é uma equipe que tem grandes possibilidades. Então, quem assistir esse jogo hoje vai assistir um grande jogo, Botafogo e Sport Recife. A classificação do brasileiro, o Corinthians continua liderando com 36 pontos, o Grêmio hoje diminuiu para 28, Santos 24, Flamengo com empate 24, Palmeiras 22, Sport Recife 21, aquilo que eu falei do jogo com o Botafogo hoje. Se o Sport vencer, vai para 24 pontos. A equipe do Cruzeiro com 21 pontos, Vasco da Gama com 20 pontos, Fluminense também 20 e Atlético Mineiro 20. Então aí tem uma briga entre essa classificação até a Sul-Americana. Botafogo vem em seguida 11º com 19 pontos, precisando mais da vitória hoje ainda. Curitiba 19, Chapecoense 18, Bahia 18, 16 Bahia, a equipe que vem
galgando posições dentro do campeonato, mas não está longe do rebaixamento também. O Atlético Paranaense, que empatou ontem com o Corinthians, é o 16º, que não vem numa boa campanha no campeonato, com problemas da direção técnica, técnico sendo afastado, o diretor de futebol pediu para sair, então a equipe do Atlético amarga a 15ª colocação. A Ponte Preta, com 15 pontos também, a 16ª colocação, a Ponte Preta que começou bem, a gente pode dizer que é um cavalo paraguai, porque começou bem, estava liderando o campeonato ali junto com o Corinthians e começou a cair gradativamente. São Paulo, Avaí com 13 pontos, é o primeiro time no rebaixamento. Aí vem o São Paulo com 12, com uma péssima campanha. Se continuar desse jeito, o São Paulo é um grande favorito para cair. Vitória, 12 pontos também. E o Atlético de Goiás, na minha opinião, a equipe que já caiu no Campeonato Brasileiro com 8 pontos. E o Campeonato Brasileiro foi isso. Agora devemos ressaltar a desclassificação do Comercial na Série D do Campeonato Brasileiro. O Comercial empatou na cidade de Ceilândia, contra o Ceilândia, no Distrito Federal, 1-1. O Comercial vinha vencendo a partida e depois, no final da partida, tomou um gol de falta do jogador da equipe do Ceilândia, onde o Comercial, com esse empate 1-1 e com a derrota aqui em Campo Grande de 1-0 para o Ceilândia, a equipe do Comercial foi desclassificada mais uma vez. O esporte nosso, futebol do Mato Grosso do Sul, que não anda bem, que é um futebol fraco, continua na 4ª divisão do Campeonato Brasileiro, e se tivesse a 5ª, eu acho que estaria na 5ª divisão, porque está muito mal orientada as equipes aqui do estado, em todos os sentidos, dirigentes, federação, clubes, e haja visto que o Comercial hoje tem uma folha de pagamento de 200 mil e deve 2 meses jogadores. Então são 400 mil reais, o Comercial tem que arrumar esse dinheiro para pagar esses jogadores que está devendo, e senão vão entrar na justiça e poderá no futuro a equipe do Comercial não participar de campeonatos porque está devendo jogadores. E o campeonato sub-19 da federação, eu venho dizendo que é um campeonato mais disputado até agora dos últimos 10 anos. A equipe do Comercial perdeu para o Operário no sábado de 2-0. O Corumbaense ganhou de 4-0 do Urso de Mundo Novo, e sendo que a equipe do Corumbaense ela está com 13 pontos, o Comercial e o Operário, o Urso com 11, e o Comercial e o Operário com 10 pontos, e o União ABC é a única equipe que já está fora da classificação, só vai cumprir tabela no final de semana contra o Comercial. O Comercial, no mínimo, precisa vencer, para não depender de resultado, de 2 gols de diferença, e torcer para ter o empate ou a equipe do Corumbaense vencer o Operário. Caso o Operário vença e o Comercial também vença, essas duas equipes passam o Corumbaense e se classificam. Então, nesse final de semana no Sub-19, vai ser muito importante. O jogo do Comercial vai ser lá no estádio das Moreninhas, às 15 horas, e o jogo do Operário vai ser no Campo do Sene, no domingo, às 15 horas também. Daqui a pouco, nós estaremos entrevistando o professor José Eduardo Amancio da Mota, o Madrugada, presidente da Federação de Voleibol do Mato Grosso do Sul. Bem, amigos, voltamos novamente com 10 na Rede, e hoje, aqui ao meu lado, o professor José Eduardo Amancio da Mota, o Madrugada, presidente da Federação de Voleibol do Mato Grosso do Sul. Tudo bem? É um prazer, uma satisfação muito grande poder estar aqui participando desse programa e falar do voleibol do nosso estado. Madrugada, falar do voleibol. Como está a federação, como está o voleibol no Mato Grosso do Sul? Bem, professor Paulo, o voleibol, nesse momento, ele está caminhando de acordo com aquilo que foi planejado no início do ano. Nós temos um calendário a ser cumprido, esse calendário está sendo cumprido na íntegra, sem nenhuma alteração nele no momento, mas esperamos que no segundo semestre a gente possa ter ainda esse gás para poder fazer com que os eventos da federação
aconteça durante esse ano sem nenhuma interrupção. A federação está organizando um campeonato que termina dia 5 de agosto. Você podia falar sobre ele? Bem, nós estamos agora na 7ª Copa Pantanal de Voleibol, uma competição que começou há 15 dias atrás e vai ter o seu encerramento da categoria adulto no dia 5 de agosto, onde nós vamos ter a final do naipe feminino e a final do naipe masculino. É uma competição que prossegue durante os dias de semana. Hoje nós temos 3 jogos que vão acontecer no ginásio do Sesc. Nessa terça-feira temos mais 3 jogos que vão acontecer lá no parque, lá no Canadá Bosque, no ginásio do Canadá Bosque. E eu acredito que durante essa semana devo ter mais jogos, encerrando aí no dia 5 de agosto. 5 de agosto o encerramento. É o local do encerramento e quais as equipes que estão em destaque, que poderiam até chegar numa final? Bem, no naipe masculino a gente tem em destaque a equipe da UCDB, que é uma equipe tradicional. Temos aí a AVP, uma equipe que está representando o nosso estado nas competições a nível nacional. A AVP segue no dia 12 para o Rio de Janeiro, onde vai jogar a Taça Ouro, valendo uma vaga para a Liga Nacional. Ela vai estar disputando com a equipe do Paraná essa vaga, com o Corinthians e com o Botafogo. Então, uma equipe já tradicional, que o ano passado foi campeã dessa Copa Pantanal. E no naipe feminino a gente tem a ABB, que é uma equipe também tradicional, e a UCDB é outra equipe também, possivelmente são as que vão estar na final dessa competição. Bem, Madrugada, o esporte, o juvenil, 15 anos, de 12 a 14, 15 a 17, como está? E a participação do interior, estão participando? Bem, a Copa Pantanal ela começa desde o pré-mirim e vai até a categoria adulto. Nós estamos agora fazendo o Master, o adulto e o Master. A categoria pré-mirim já aconteceu, tanto na fase metropolitana como na fase estadual. E nessa fase estadual a gente tem aí a participação dos municípios do interior do estado. Desde que o Calvoso, que é lá de Ponta Porã, tem se destacado ganhando a maioria das categorias de base, tanto do mirim, do infanto juvenil e do juvenil. A gente conhece o trabalho do Ademir, o técnico lá de Ponta Porã. Inclusive, você vai lá fazer uma visita para ele no ginásio e encontra uma média de 100, 150 crianças todos os dias treinando. Então, é um trabalho bem que ele vem fazendo. Agora, Campo Grande caiu muito nessas categorias. Por que motivo, Madrugada? Nós estamos tendo aí uma dificuldade enorme, principalmente com a capital, né, Paulo? Você tem conhecimento disso também, se acompanha, eu sei que é difícil falar isso, mas infelizmente nós perdemos aqui 2 grandes potências nas categorias de base, não só do voleibol, nas outras modalidades também, o basquete, o handebol, o futebol de salão, que é o Dom Bosco, que parou suas atividades esportivas há mais de 4 anos, a MASSE também, que era outra instituição que perdeu também as suas qualidades dessas categorias, e com isso nós estamos sofrendo muito. Nós estamos ficando aqui agora praticamente com as categorias de base nas escolas públicas, que a dificuldade você sabe que é muito difícil. E a dificuldade você vê que o governo do estado tem os jogos dele, que organiza, e quem ganha é o interior, porque a capital participa, infelizmente, com equipes da rede pública, né? Então, nós, infelizmente, foi em Paranaíba, né? Foi em Paranaíba o último campeonato que teve de voleibol. Lá aconteceu o voleibol e o basquetebol. Uma das categorias, um do naipe, né, parece que ficou com o Ademir, e outra categoria ficou com o Iviema, outra equipe que já tem tradição nas competições e que hoje tem um atleta que disputa o circuito mundial de vôlei de praia, que é a Vitória, que saiu lá de Iviema. Nós conhecemos o trabalho de Iviema desde a professora saudosa que faleceu, né? E infelizmente ela não está mais conosco. Mas eu vejo o seguinte, ganhou Iviema e ganhou Ponta Porã. Essas 2 equipes participam da federação. Nós temos Jardim, né? Jardim também é uma equipe tradicional, que sempre está entre os 3 primeiros lugares. E são equipes que é do interior. Praticamente a capital
está se distanciando. Agora está vindo um trabalho melhor com a Escolinha do Pezão, com o Circo Militar, são instituições privadas que poderão estar contribuindo principalmente nessas categorias de base com as nossas futuras seleções do Estado. Madrugada, para o segundo semestre, o que tem aí? Eu sei que tem um voleibol de areia, né? E nós vamos cobrir esse voleibol de areia, tá? Bem, porém, não querendo corrigir, mas voleibol de praia. A nomenclatura correta é voleibol de praia, entendeu? A regra determina que seja isso. Nós temos esse costume aqui de falar mesmo voleibol de areia, mas a nomenclatura correta é voleibol de praia, mas é uma competição importante que tem no cenário nacional, onde nós vamos ter aqui os medalhistas olímpicos. Todos eles vão estar aqui, de 13 a 17 de setembro, uma competição que temos uma luta muito grande para poder ter sede aqui. São 7 etapas, são 8 etapas, dessas 8 etapas, os 27 estados concorrem, fora os grandes centros, como Bauru, como Campinas, como outras cidades grandes, concorrem, e nós vamos ter o privilégio de ter novamente a sede de uma etapa de uma competição tão importante como é o Open de voleibol de praia. E o que mais a federação tem para o segundo semestre? Bem, ainda a gente tem aí todos os campeonatos estaduais das categorias de base acontecem no segundo semestre, que vai desde o sub-15 até o sub-20. Essa é uma competição que vai ser como sede na cidade de Ponta Porã. Ela vale como seletiva para os campeonatos brasileiros do próximo ano, com exceção só do sub-16 do naipe masculino, que ela vai ser seletiva para o brasileiro desse ano, que acontece em Saquarema. Agora, no segundo semestre nós ainda temos aí também a Copa Cidade de Campo Grande, que é a competição que a gente encerra o ano com essa competição. E temos no voleibol de praia, ainda temos aí, das nossas competições domésticas, mais 3 ou 4 etapas que vão acontecer durante o ano, encerrando lá no mês de dezembro com o Rei e Rainha da Praia, que acontece anualmente. Madrugada, é uma pergunta. Como você consegue, sem apoio financeiro, organizar todos esses eventos e mandar as equipes do Estado para participar de Brasileiro, que é a única federação que manda em todas as categorias? Então, como que você se vira nisso aí? Bem, Paulo, você sabe, é uma dificuldade enorme, grande. Para as seleções, principalmente das categorias de base, nós temos aí a oportunidade que a CBV hoje oferece essas condições. Ela dá as passagens para os atletas irem, ela dá um número X de passagem. Então, a delegação que quiser levar um número maior de atletas, ou maior da equipe técnica, você fica com essa responsabilidade. A dificuldade que nós estamos tendo é o translado dessa garotada para fazer o treinamento da seleção. O que acontece? Eu tenho atleta de Corumbá, eu tenho atleta de Três Lagoas, tenho atleta aqui de Campo Grande, Maracaju ou de outras cidades que vão treinar em Ponta Porã. Então, esses atletas não treinam uma vez só, ela treina 2 ou 3 vezes. Quer dizer, uma passagem de uma menina de ônibus para sair de Corumbá para ir a Ponta Porã, você vai gastar pela menina 400 e poucos reais. Um atleta. Se você leva 3 atletas, são 1.000 e poucos reais para cada atleta que vai treinar. Então, uma vez só. Então, o custo é muito alto disso daí. E às vezes a gente não tem essas condições de poder manter isso. Mas as competições que a gente tem realizado, a gente tem aí uma reserva técnica, que a gente tem feito uma economia muito grande dentro da federação, tem enxugado bem os nossos eventos, nós temos conseguido manter até agora. Eu não sei o que vai acontecer após o mês de agosto. No ano passado nós tivemos aí as condições do governo do estado, nos ajudou através do FII, do Fundo de Investimento Esportivo, nos atendeu tanto no voleibol de praia como no voleibol de quadra, e aí é onde que a gente está conseguindo manter com isso daí até agosto ou setembro desse ano. Aí para frente a gente não sabe se a gente vai conseguir andar. Mas a Fundesporte pelo menos tem dado um sinal para nós que vai nos ajudar, principalmente com premiação ou algumas taxas de arbitragem. Madrugada, última pergunta. O voleibol de praia do Mato Grosso do Sul, quantas etapas ainda vai ter esse ano? Vai começar, né? Não, o circuito estadual já começou. Ele é 2016 e 2017. 2016 nós começamos ano passado, vamos terminar agora em agosto desse ano, 2017. Aí depois de setembro, depois da etapa nacional que acontece aqui, nós começamos com 2017, 2018. Então nós temos ainda para fazer durante esse ano 5 etapas domésticas aqui. Bem, amigos, estamos encerrando
essa entrevista com o professor José Eduardo Amastamoto, presidente da Federação de Voleibol, Madrugada, popularmente, e agradeço a sua participação. Eu que agradeço, é um prazer e uma satisfação poder estar aqui falando do nosso voleibol, dos